E aí, tudo Oi, tudo bem? bom? Boa noite. Boa noite. Tudo certinho? Tudo certinho. O pessoal tá entrando aí na live. Maravilha. Vamos aguardar o pessoal. Vamos aguardar. Tá no laboratório? Isso, estou aqui no laboratório do curso. Daqui a pouquinho o pessoal vai entrando. Boa noite, gente. Estamos aqui a postos para nossa live. Bom, vamos começar aqui. Primeiro a gente vai estar Uhum. dando início à nossa live sobre gestão de resíduos farmacêuticos. O foco da live vai ser em resíduos de laboratórios farmacêuticos. E o nosso convidado é o Felipe Oliveira. Felipe, pedir para você se apresentar, falar da sua formação e da sua experiência na área de farmácia. Bom, meu nome é Felipe, né, como a Eva mesmo já introduziu. Eu sou formado em farmácia pelo Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Tenho pós-graduação em análises clínicas e microbiologia, né, que é a área que eu estou atuando atualmente, né, e também tenho especialização na área da educação, né, sendo docência em ciências da saúde e administração, supervisão e orientação escolar também, né. Então, atualmente, eu estou como professor mesmo num curso técnico de laboratório, né, onde eu estou ministrando as aulas de anatomia e fisiologia humana, e também sendo responsável pelo estágio supervisionado, né? Então, eu tenho a oportunidade de visitar os locais que os alunos fazem os estágios, né? Observar os setores, para conhecer mesmo o ambiente que eles estão inseridos lá. Então, durante toda a minha trajetória profissional, eu tive a oportunidade de passar tanto por instituições públicas, né, quanto privadas, das mais diversas áreas do setor farmacêutico. Então, desde a área da indústria, né, até a área de análises clínicas, né, mesmo que é a minha maior área, né, que eu tenho mais informações sobre, e também nas áreas de manipulação, né, na parte do varejo, né, de drogaria. Então, esse conhecimento, né, eu espero passar aqui na live e colaborar aí com conteúdo também. Ah, com certeza. Felipe, fala um pouco assim, quantos anos você já vem atuando nessa área? Olha, já tem mais ou menos, né, que eu fiz a participação nessa área de indústria e vindo para cá, já tem mais ou menos uns 5 ou 6 anos, né? Na área de ensino mesmo dedicada, eu tenho aí uns 4 anos nesse momento. E nesse período, assim, o que que você consegue passar para a gente de como que funciona na prática a gestão de resíduos no ambiente de laboratório? Olha, eu vou tentar começar primeiro falando das diferenças, né, de resíduos de acordo com cada área da farmácia, que é muito ampla, né? Então, a gente tem o laboratório de análises clínicas, né, que é um laboratório que tem uma variedade de resíduos, né, menos o resíduo radioativo, e também tem a área da farmácia hospitalar, que ela pode acabar atuando até com resíduos também que podem passar por todos os grupos, né? Que a gente tem do grupo A até o grupo E, né? Então, na área de farmácia hospitalar, ela pode ter até, inclusive, o resíduo radioativo também. Então, é uma questão, né, que é pouco falada, até porque Sim. existe aquela parte dos radiofármacos, né? Então, a gente tem também essa possibilidade de resíduos radioativos também. Né? Então, o que eu percebi, né, de diferença e de uma área para outra, né, é que realmente quando a gente tem um contato prévio, né, de treinamento, a gente consegue administrar de uma forma melhor. Né? Atualmente, nos laboratórios de análises clínicas, né, isso depende muito de cada lugar, existe o profissional que vai gerenciar todos esses resíduos, geralmente o responsável técnico do laboratório, né? E ele vai fazer todo esse treinamento, né, com o pessoal que seria subordinado a ele. Então a gente tem uma preocupação, né, de orientar, né, o pessoal do nível técnico, né, que é o que na maioria das vezes coloca a mão na massa na prática mesmo, né, e no final, né, a gente vai fazendo a observação de quais são os setores que têm os resíduos, quais são os tipos de resíduos, né. Na maior parte das vezes esses resíduos
eles se classificam como risco biológico e pérfuro cortante, né? Então a gente tem essa separação que são e os resíduos químicos também por conta dos reagentes e tudo mais no caso do laboratório de análises clínicas. Então a gente tem essa divisão, tudo bem separadinho, né? E acontece na prática mesmo essa ideia de divisão por cores, né? Uma situação bem mais lúdica, digamos assim, né? Você tem uma parte observacional que é muito fácil, muito prática de você conseguir gerenciar, né? Tanto no setor público quanto no privado, a diferença é mínima assim, digamos, uma não importância, assim, todos eles têm uma certa importância, todos eles têm na prática mesmo essas funções, né? Então, existe mesmo essas áreas. Né? Esse cuidado, exatamente. Entendi. Em relação, você falou do radioativo, que tipo de, tem algum cuidado especial? Ele fica em um local especial, enfim? Uhum. O lixo radioativo, no caso dos fármacos, dos radiofármacos, né, que eles são usados mais para fins de diagnóstico mesmo, né, ele é usado basicamente no ambiente hospitalar, né, e em centros de diagnóstico por imagem. Né? Então, geralmente, né, quando tem algum material que foi utilizado, né, esses fármacos radioativos, eles ficam em uma caixa blindada, né, toda já especial, né, ela geralmente o material dela é de chumbo, né, porque a gente já reconhece o chumbo como uma proteção contra a radioatividade. Então, o tratamento, né, para esse tipo de material seria mesmo o isolamento dele, né, e depois o armazenamento dele para ser enviado para a coleta. Então, realmente é um material que tem que ter um certo cuidado por conta da exposição ao longo do tempo, né? Então, realmente, quando a gente observa profissionais trabalhando nessa área, tanto o pessoal da coleta é um pessoal de uma área muito especializada. É uma parte muito específica, um treinamento que você não tem realmente nos cursos de graduação, não é um treinamento que você tem, às vezes, nem na pós, a não ser que seja nessa área. Né? Então, é uma mão de obra muito especializada mesmo manipular esse tipo de material. Você comentou também sobre a questão, você tem a segregação do resíduo, é químico, é biológico, é perfil cortante, e como é que funciona a identificação disso, a rotulagem desse resíduo? A rotulagem, né, o problema é que tanto no setor público quanto no privado a gente vê uma falha, às vezes, na identificação do que seria mesmo aquele resíduo. Né? A gente que está dentro do laboratório já sabe de praxe, né, que a gente faz aqui, manipula, e a gente já sabe, aquela bombona âmbar ali vai ficar tal resíduo porque já está próximo do equipamento. Agora, quando sai dali, realmente isso aí às vezes falta, né? Então, às vezes por pressa, às vezes falta de orientação mesmo do pessoal, né? Às vezes passa despercebido e fica só escrito como descarte, né? O pessoal, pelo menos isso não está errado, né? O pessoal bota como descarte, mas às vezes a gente não consegue identificar se é líquido, se é sólido, se é um resíduo químico, se é um resíduo biológico, né? Então, realmente, isso aí é um maior problema, né? De identificar a sinalização logo no primeiro... É um dos erros mais comuns, né? Logo na primeira etapa do descarte. E é o que a gente conversou, por exemplo, eu também tenho uma vivência de laboratório um pouco diferente da sua, o meu laboratório é voltado a tratamento de efluentes, e às vezes a gente tinha bombonas de descarte e era uma miscelânea, era uma mistura, a gente até brincou que era a bombona do X-Men. E se a gente não identifica, a gente não sabe se é um material ácido, se é alcalino, enfim. E aí você falou que também existe uma prática de melhorar a condição, né? Isso, exatamente. Exatamente. Pegando já esse gancho de um pré-tratamento, né? Alguns laboratórios, alguns locais, eles já têm um POPzinho, né? Um procedimento operacional padrão para lidar com a parte do descarte, né? Então, alguns locais, principalmente os laboratórios de indústria, né, que eles trabalham muito com alguns reagentes que são ácidos, outros mais básicos, né, eles se preocupam com a neutralização deles antes de deixar no descarte. Né? Isso não é uma regra, né? Geralmente alguns laboratórios já deixam essa etapa para o serviço terceirizado fazer, né? Só pega assim, tem um vidro de ácido aqui que sobrou, ou que é descarte, um ácido em cima do outro, você bota lá e depois se vira, a empresa faz. Né? Então, mas geralmente, pelo conhecimento que os próprios profissionais já têm, eles entendem que eles podem ajudar nesse processo fazendo um tratamento prévio. Né? De repente é um ácido, eles vão lá fazer a neutralização. Né? Porque sabe-se lá se de repente como é que a empresa vai se manipular. Então,
Se acontecer alguma coisa no decorrer do caminho, já minimiza o impacto, né, que aquele resíduo teria, né, seja ele ácido, né, ou básico também, né, ou até um resíduo mais tóxico. Então a gente tem como tratar, né, até no risco biológico, a gente tem como fazer um tratamento com hipoclorito com hipoclorito, né, 2%. Então tem como a gente fazer esse pré-tratamento também para tentar fazer pelo menos ali aquela desinfecção, né, não chega a ser uma esterilização, a não ser que você passe pela autoclave, né? No caso do laboratório de análises clínicas, que trata com material biológico, né? Alguns locais, antes de fazer esse, esse descarte, né? Eles fazem um tratamento dessa forma, né? Com hipoclorito a 2% e depois aguarda um momento, né? Porque o hipoclorito tem gases e tal, não pode ir para autoclave direto. Depois que secar, faz a autoclavagem e já deixa para descarte. Isso aí depende muito de cada local, né, de cada instituição que É estabelecer uma esse boa prática, procedimento. né? Vira uma boa prática e, assim, só tem a contribuir mesmo, né, com a questão do meio ambiente no futuro, evitando risco até para os profissionais que estão manipulando na coleta também, né? Porque como você falou, tem locais que eles vão estar super equipados, vão estar protegidos, mas pode ser que aconteça alguma falha, algum deslize, né? E aí ele pode ter um acidente maior. Exatamente. A gente conversou também, tem muita vidraria no ambiente do laboratório, às vezes Isso. muita embalagem. Como é que funciona a reciclagem? Há reciclagem? Há um receio de enviar para reciclagem? Uhum. Então, no ambiente de análises clínicas, né, e também nos ambientes de indústria, a ideia é que você use o seu equipamento o quanto a vida útil dele permitir, né, que você evitar ao máximo tentar descartar, apesar da vidraria ser reciclável e tal, mas apesar de tudo são materiais caros, né, pensando até no custo, né, e às vezes na não necessidade de você descartar, você reaproveita, né. No caso de análises clínicas, a gente usa muito nas vidrarias, né, na parte de microbiologia, por exemplo, né, onde a gente faz o meio de cultura, né, usa as pipetas também, né, no caso de vidro, né. Então esse material, ele de praxe, ele já passa por uma esterilização para ser usado durante o quanto puder, né, de vida útil aí desses materiais. Então ele passa por todo esse tratamento. Né? Quanto às vidrarias, a gente não teria muito uma preocupação em relação a isso. O que a gente tem mesmo assim é o que seria de lixo comum na parte da reciclagem, né? Tentar ao máximo ter a coleta seletiva, por exemplo, numa caixa de papelão que a gente pega sei lá, a caixa da luva, por exemplo, entendeu? Por exemplo, a Sim. caixa onde a gente compra a vidraria, ela vem numa caixa. Então, também, Medicamento, né? Também vem numa caixa, vem às vezes exatamente. com algumas proteções de plástico. Isso que a gente chama de embalagem secundária também, né? Que é a Isso. embalagem que ela não está em contato mesmo com o medicamento e tudo Produto, mais. Exatamente. Aí teria, né, essa questão de descartar no resíduo comum e dali fazer um processo de coleta seletiva, né? Onde separaria o papel, separaria o que tivesse de alumínio e tal. Entendeu? Aí seria o procedimento que deveria todo mundo também fazer nas suas casas, né? Seria o ideal, no caso. Tem duas perguntas aqui para você. Do Jairo, as duas. Como se descarta coágulos nos laboratórios? Então, esses coágulos, né, tanto o sangue total também, o soro, eles são tratados como material biológico, né, então eles passam por essa autoclavagem também. Né, é o tratamento, como eu vinha falado aqui também, da questão do hipoclorito. Né, então, alguns laboratórios eles têm esse processo de fazer esse tratamento prévio. Né, então, são materiais com risco biológico, né, do risco biológico a gente tem o grupo A, né, que tem mais subdivisões, né, do A1 até o A4. Então, cada um ali tem um tratamento específico, né, e no caso desse material, ele passaria por esse processo, né, de fazer o tratamento com Da lavagem. hipoclorito e depois fazer a autoclavagem. É o seu tratamento prévio que seria para descarte. Sim, ele seria o tratamento de um resíduo biológico. De um resíduo biológico, como na maioria deles. Né? Outra pergunta do Jairo. É necessário pagar para descarte dos produtos biológicos? Quem Aí, responde? exatamente. Aí acho que é mais a sua praia, né? Assim, todos os resíduos a gente precisa pagar para destinar, né? A gente precisa pagar o transporte, pagar a destinação.
Muitas das vezes, para os resíduos que a gente chama de ambientes de saúde, não só de hospitais, mas alguns resíduos de laboratório são enquadrados, né, como resíduos de saúde, como medicamento, como esses resíduos biológicos. Muitas das vezes a própria empresa que faz a coleta já direciona para a destinação. Então você paga um valor só. Mas para descarte de todos os resíduos você precisa pagar. Exceto os recicláveis, que você ainda consegue ou destinar a custo zero ou ainda ter uma receita através desse resíduo. Mas no caso do resíduo biológico, do resíduo, vamos dizer assim, classe 1, que é o perigoso, de forma geral, ele é necessário pagar para descartar. E tem toda a questão do licenciamento também do local, né, prévio, a questão Exatamente. da validade, né, de estar em dia com a Assim, validade do licenciamento e tal. Exatamente. Pegando o gancho já que o Felipe falou, a gente conversou também, eu acabo falando isso em todas as lives, da responsabilidade compartilhada, né? Nós, como geradores do resíduo, a gente tem que se preocupar como está sendo feita a destinação final dele. Isso é um reforço que a Política Nacional de Resíduos Sólidos apresentou, né, desde que ela surgiu. E porque muitas das vezes a mentalidade eu paguei para descartar, então a responsabilidade não é mais minha, é daquela empresa. Não. E se a empresa fizer algo de errado? E se ela fizer algo diferente do que foi combinado? Né? E a gente tem essa corresponsabilidade por ter contratado aquela empresa. Então, tem alguns cuidados mínimos que a gente pode ter, como o Felipe mencionou, de ver a licença, se a licença está em dia, se a empresa tem algum problema junto ao órgão ambiental. Buscar algum histórico dela, referências dela no histórico, mercado. referência. Minimamente ter um manifesto de resíduos na destinação. Enfim, então... Tem uma transparência mesmo, né, da empresa. Exatamente. Conhecer mais da empresa que você está contratando, seja para o transporte, seja para a destinação. E aí você também comentou, Felipe, voltando da parte do laboratório, que há todo um procedimento, há todo um processo em relação a como é feita essa logística do resíduo no ambiente do laboratório. Desde que ele é gerado, ele vai para um cantinho, depois tem a triagem, tem a coleta, tem o armazenamento. Passo, né? Fala um pouco dessa parte. Então, nesse quesito, né, a gente também vai ter que dividir também em relação às outras áreas de atuação do farmacêutico, né? A gente tem, por exemplo, na parte da indústria, né, desde a matéria-prima, quando ela chega na instituição, lá na empresa, né, ela vai passar por uma análise, né, vai ter uma análise de pureza, vai ter uma análise de microbiológica, né, para você identificar ali naquela matéria-prima se ela está em conformidade com os padrões da empresa. Já nesses testes, já começam as pequenas gerações de resíduo, né? Você tira uma fração daquele montante, né? E você vai pegar essa fração e vai fazer uma análise no laboratório, para você verificar a pureza, se realmente ela confere com do rótulo do fabricante, né? Então, você tem um controle de qualidade interno que já gera uns mini resíduos ali, né? Uma quantidade muito baixa, mas não deixa de ser, porque ela passa por essa análise. Então, logo assim que a matéria-prima chega na empresa, já tem todo esse processo já de gerar esses resíduos, porque essas análises vão existir, né? Aí depois, passando por essas etapas, né, dessas análises que você faz de pureza, de controle microbiológico e tudo mais, você vai ter também a higienização dos equipamentos que já passaram pelo processo de produção, né? Então, são equipamentos que estão também contaminados com resíduos do processo de produção anterior, né? E, de repente, você mudou a fórmula e você vai ter que fazer uma outra tiragem aí de um outro tipo de medicamento, mas usando os mesmos equipamentos, né? Que são equipamentos muito caros e você não tem como ter vários, né? Então, você acaba fazendo uma higienização, uma esterilização desses equipamentos para reutilizar ele. Então, todo esse material dessa limpeza, né, e tudo mais, ele também tem um destino, né? Muitos locais têm estação de tratamento própria, né? Então, isso é muito importante até destacar, que tem locais que investem, né? Muitas indústrias, aí elas investem nessa questão da estação de tratamento para poder gerenciar mesmo esses resíduos que são oriundos da limpeza, né? E aí, depois que continuar seguindo esse processo, né, no produto final,
dependendo do tamanho do local, né, se for uma instituição até pública, por exemplo, você tem alguns locais que tem uma carência de identificação e sinalização que aquele local é para transportar o resíduo para um local final. Né? É uma Todo mesma local... triagem, né? Exatamente. Sai dos laboratórios. Exatamente. Você está em um setor que, por exemplo, você vai deixar o seu descarte assim, alguns metros da sua porta, mas não é ali que é o final. Né? O final que vai ter a coleta com caminhão, com a empresa terceirizada especializada nisso, ela é no lado externo da empresa. Mas ali, quem passa por ali levando todos esses resíduos de todos os setores. Né? Então, muitas das vezes acaba que fica meio que no boca a boca, assim, olha só, naquele cantinho ali virou o cantinho do descarte, então é ali que você tem que deixar. Entendeu? Então, fazendo uma analogia, é tipo a nossa casa, né? Que a gente deixa no portão. Exatamente. A gente já não tá nenhuma placa ali dizendo, mas é ali que a gente deixa. Exatamente. Vira um costume deixar no cantinho do descarte, sendo que ali não é bem um local tão adequado assim. De repente não tem permeabilização do chão adequado, do piso adequada, né? Tá exposto ali a qualquer um que passa, não é um local às vezes trancado. Né? Então, o que eu observei seria essa triagem até a destinação do armazenamento para a equipe de coleta especializada pegar. Isso realmente falta um pouco, né? Mas pelo menos esse final, né, o que eu tenho observado na maioria dos locais é um local fechado, né, tem um cadeado, tem uma pessoa responsável. A pessoa que é responsável, ela tem o treinamento para isso, né? A gente consegue reparar pela paramentação dela na hora de tratar e recolher esse descarte, né? Então, é uma pessoa destinada, um local que nem todo mundo tem acesso, e tem uma frequência também, né? Que geralmente é semanal, né? Para poder a empresa vir pegar e depois levar para o destino final, né? Para fazer o tratamento final e descarte final. E sempre foi assim? Ou você percebeu que isso veio mais recentemente? Isso eu observei que veio mais recentemente, né? Eu tive a oportunidade de observar no início, né, que realmente assim, quem fazia essa coleta nos pontos que ficava o cantinho de descarte, né, em vários pontos assim, eram pessoas que comuns assim, né, aproveitavam o servidor que estava ali, não era um servidor especializado, e realmente ele passava com um carrinho lá, assim, um carrinho bem furreca mesmo, sabe? Pegava e botava esse descarte que já não estavam tão identificados assim, porque alguns só está escrito descarte, não sabe bem o que é, né? E depois destinava lá semanalmente, essa coleta era diária, né? Diariamente destinava até o local final, né? Que ficava armazenado lá. Né? Com o tempo, né? Já quase na minha saída, né? Desse lugar, já tinha profissionais já pelo menos com a luva, né? Uma luva mais grossa, né, usando aquele face shield que a gente está muito na moda agora por conta do coronavírus, né? Então ele tinha essa paramenta e um avental também. Ele usava um avental, a luva um pouquinho mais grossa, né? Acho que era luva de plástico, mas era um pouco plástico mais grosso, e o face shield carregando esse material. Então eu percebi, né, que passaram, né, a fazer esse processo de uma forma um pouco mais profissional. Né? Então realmente teve essa mudança, né? Isso aí, vamos falar de 2014 até 2018, mais ou menos. Né? Então, durante esses 4 anos aí, finalzinho de 2018, quase 5 anos aí, teve essa mudança, essa transição, mas bem mais para o final mesmo, né? Para 2017, 2018, que eu consegui observar isso em diversos pontos do local. Quando a gente conversou, né, sobre isso, a gente até mencionou que é um pouco próximo essa data da política nacional, na política de resíduos sólidos, ela é de 2010, então a partir daí algumas mudanças começaram. Ela veio resgatando aquela RDC de 2004, né, de 306, né, se não me engano. Aí ela veio a RDC 222, né, para poder reformular isso, que também já é uma RDC um pouco mais, bem mais completa, né, detalhando mais os resíduos, detalhando mais em como a gente pode usar a embalagem mesmo a embalagem primária como descarte, né, desde que tenha coisas comuns ali ao produto que você está utilizando. Então, ela tem bem mais detalhes mesmo. Então, é uma coisa que realmente é bem recente, né, e só tem a contribuir aí tanto para a saúde dos servidores, né, quanto para a saúde do meio ambiente também. Que é a mesma coisa no final das contas, né? Exatamente. E assim, conciliando com a política, uma das coisas que você comentou, eu percebi que o processo ficou mais organizado, teve frequência, teve treinamento. Isso tudo indica que há um PGRS, que é um
um plano de gerenciamento de resíduos. Então, no plano, tudo isso é indicado. O tipo de resíduo, como deve ser feito, a frequência, quem é o responsável, qual a frequência, como vai fazer, onde vai armazenar, enfim. E, lógico, que, como você falou, eu vi uma melhoria, acho que pode melhorar aqui e ali. Acredito que todos os setores estão em processo de evolução ainda. Sempre tem alguma coisa que pode melhorar, né, e tal. Exatamente. Até, por exemplo, poderia ter um coletor específico nesses corredores, enfim. Sim. Que aí já estava sinalizado, não ficava meio que, entre aspas, jogado, né? Não ficava aquela falta de identificação, aquela coisa no boca a boca. Eu sei que é ali. Eu sei que é ali, Alguém me exatamente. disse que é ali que eu tenho que deixar. Né? Então, isso indica a questão do PGRS, que também veio, a política, ela trouxe isso muito forte, da obrigatoriedade. Todo gerador, independente de quem seja, ter esse PGRS. Então, você consegue ver nitidamente a diferença. Né? A gente também conversou, você me explicou, aprendi sobre isso já, a diferença entre farmácia e drogaria. E os resíduos que tem nos dois lugares. Também há diferença. Fala um Tem pouco muita pra gente. diferença, exatamente. Até de curiosidade mesmo, né? Quem é da área, às vezes pode ser até uma coisa repetitiva, mas para muitas pessoas que não são, soa até como uma novidade, né? A diferença da drogaria para a farmácia é que na drogaria ela está destinada a mais uma venda comercial de medicamentos mesmo, né? É o que a gente vai aí no dia a dia, né? Quando a gente vai comprar um medicamento, que você pega uma receita, vai lá e compra, né? A farmácia, né, para o estabelecimento ser considerado uma farmácia, ele tem que ter ali algum processo, alguma etapa da produção de manipulação. Né? Então, quando você solicita um medicamento manipulado, você vai numa farmácia mesmo de manipulação e solicita, além do serviço que ela já oferece, que pode ser também de drogaria, ela tem que ter uma manipulação nos fundos, assim, né? Digamos assim, a grosso modo, né? Mas nas instalações dela deve ter algum setor de manipulação. E aí sim ela é considerada uma farmácia. Caso contrário, se ela só faz a venda de medicamentos, né, de insumos farmacêuticos, todos correlatos, né, que é shampoo, vitamina, né, esses tipos de produto, aí ela realmente é só uma drogaria. Então a gente tem uma diferença muito grande, né, quando a gente trata aí desses dois estabelecimentos, né? Quando a gente tem, no caso da farmácia, né, então a gente tem ali resíduos no processo de manipulação. Então a gente tem um risco químico muito forte ali, né, por conta dos reagentes, do material também que é utilizado como, às vezes, algumas matérias-primas, né, como antibióticos também. Então todo esse material ele tem que ter um tratamento adequado, né, ele tem que ter uma separação específica, né, diferente de uma drogaria. Apesar do que, ultimamente, por conta do coronavírus, né, acho que as drogarias elas tiveram que até se virar no 30 para até, por questão de legislação e licenciamento também, né, licenciamento sanitário, para poder fazer a questão dos testes rápidos de coronavírus. Né? Então, muitas drogarias passaram a fazer, certamente elas tiveram que se adaptar, né, em relação aos resíduos, que não era um resíduo previsto. Né? Nas drogarias, geralmente, a gente não tem esse tipo de resíduo, ela não oferece esse serviço. Né? Resíduo biológico que começava muito aí com atenção farmacêutica. Né? Tem algumas pessoas que não sabem, mas hoje em dia, a maioria das drogarias oferece esse serviço de atenção farmacêutica, é um serviço muito interessante, né, dada a capilaridade das drogarias, né, que elas estão em quase todos os lugares que você vê, que você tropeça, você encontra uma drogaria, e a maioria delas oferece o serviço de atenção farmacêutica, né, que é um serviço especializado quando você tem alguma dúvida ou precisa de uma orientação sobre o medicamento, né, sobre alguma reação adversa que você pode ter, alguma reação adversa ao medicamento, né, ou alguma interação medicamentosa, então você pode tirar a dúvida com um profissional farmacêutico lá presente. E no momento, né, nesses últimos anos, a gente teve também um profissional farmacêutico fazendo os testes de coronavírus, né? Então ele acaba lidando ali com material biológico também, com risco, né, infectante, então teve que se adequar, teve que ter essa questão dos descarpaque, né, bem definido, né, dos descartes, no caso se usasse pérfuro cortante também. Então, algumas drogarias tiveram que se adaptar para esse tipo de resíduo que não, na teoria não seria previsto, né? E as de manipulação, como eu disse, muito forte aquela questão do resíduo químico, né? Então, tem que ter esse tratamento. Então, são usados solventes, algumas vezes, né? São usados também
alguns tipos de fármacos, né, que precisam desse tratamento, que logicamente não podem ser desprezados na pia, né, como muitas pessoas às vezes fazem, o consumidor final também. A gente pode até já depois puxar esse gancho aí e começar a falar do descarte de Exatamente. medicamento também. Ele até já sabe. Porque, assim, o que a gente estava conversando, até nas outras lives que a gente teve com profissionais da saúde, é que, infelizmente, tanto no ambiente hospitalar quanto no ambiente veterinário, ainda há muito descarte de medicamentos como se fosse um lixo comum. Uhum, E o líquido ainda na pia, enfim. E os uhum. comprimidos no lixo comum. Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência que tudo que vai para o lixo comum vai para o aterro, e o aterro, ele é Não para é preparado resíduos para esse não tipo, perigosos, né? né? Já o medicamento, como ele é um resíduo químico, né? Ele tem reações, principalmente os líquidos, quando misturados, é complicado você descartá-lo como se ele fosse um resíduo não perigoso. Exatamente. Então, fala um pouquinho sobre o descarte de medicamentos. Como é que é o certo? Então, é exatamente isso aí que é o ponto mais assim crítico, né? Porque acaba que todo o consumidor, todos os usuários, todos nós, né, somos geradores de resíduo de saúde também, né? Acabando que no final, quando você tem algum medicamento em casa que você já passou da validade ou você já terminou o tratamento e vinha um pouco a mais na quantidade de cápsula ou de comprimido, né? Muitas pessoas, a maioria das pessoas, elas acabam descartando mesmo ou na privada ou no lixo comum, né? Quando o certo não seria isso, né? É realmente um pouco difícil, um pouco complicado essa informação, né? Muitas pessoas não têm informação. Teve aquele mito de que só você devolver em qualquer farmácia que a pessoa vai pegar o profissional lá, Para o pessoal lá receber. vai receber. Isso não é bem verdade, né? A gente tem sim algumas drogarias que fazem esse tipo de serviço, né? Eles têm algumas farmácias também, mas mais drogaria, né? Que faz esse tipo de coleta de medicamentos vencidos ou embalagens também que que estão já totalmente inutilizadas, né? Tanto de pomada quanto de comprimidos, de cápsula, a cápsula Xarope. já tá, xarope, exatamente. Então a gente tem alguns pontos para fazer esse descarte correto, né? Então, o que eu também vou dar a dica para o pessoal da live que você também já conhece, né? Que é aquele sitezinho que é um site milagroso, né? Que vai facilitar um pouco o pessoal a poder encontrar, né, um local de descarte, né, uma drogaria ou um estabelecimento que aceite, né, medicamentos vencidos e descarte de medicamentos de uma forma geral, um local que é o e-cycle, né? Você depois, se quiser escrever até aí, não sei se aparece, não sei como é que funciona isso. Aparece. Aí você pode escrever o ecycle.com.br, né? E nesse site está lá grandão assim, onde descartar. Né? Então você vai botar o seu CEP, você vai clicar lá em onde descartar, né? E aí vai aparecer, de acordo com o seu CEP, a proximidade ali do local que faz esse tipo de coleta. Então, a partir de hoje, né, todo 19 de abril, a gente já sabe que é uma data aí, que para quem está assistindo aí, para 20 e poucas pessoas que já estão assistindo, já é um novo mundo, né, em relação a como descartar o medicamento. E a partir daí essas pessoas podem também espalhar para outras, né, e você botando no site lá, você vai encontrar o local mais próximo. Isso é a forma mais correta para se fazer, né? Muitas drogarias fazem isso, né? Especialmente da Droga Raia eu tenho visto bastante, né? Então, aqui na Ilha do Governador, onde a gente mora, né, tem especificamente dois pontos aqui, né, duas lojas da Droga Raia que fazem esse tipo de coleta, e também de baterias e tudo mais. Então, assim, não percam a viagem, né, já que se vocês forem fazer o descarte de pilha e bateria ou de medicamentos, já tenta levar tudo, porque todo mundo tem sempre uma pilhazinha lá que está parada, que não serve, que a pessoa guarda achando que vai precisar usar numa emergência, né? E o medicamento é a mesma coisa, né? Guarda porque é caro, porque não sei o quê, quando eu precisar não vou nem pegar a receita, o que não é certo, né? Você tem que sempre prestar atenção no tempo de tratamento, se realmente é necessário, né? Não fazer o uso da automedicação, né? Ter realmente uma orientação de um farmacêutico ou do médico também para você saber se você deve ou não deve usar aquele medicamento. O ideal seria isso, né? Então a gente faz esse apelo aí para quem tiver a curiosidade de entrar no site lá, verifica o seu local e você vai conseguir achar o descarte. Né? Outra questão, já tentando pegar um pouquinho o foco, só um parênteses, né? Evitem ao máximo de cortar o comprimido se ele não for feito para isso. Né? Então, geralmente, quando a gente corta o comprimido, às vezes a pessoa ela acaba pegando assim, o outro comprimido está ali, já está fora do blister, né?
que é onde fica, né, aquela cartela do medicamento, e acaba descartando esse pedaço na pia, joga no lixo, né? Exatamente. Então, assim, cortar comprimido por si só já é um desespero para quem é da área de farmácia, né? Não é todo medicamento que pode ser partido, e os que podem ser, tem que ser muito bem avaliado, tem que ser, sabe, assim, muito bem detalhado, né? Se pode, se não pode, né? Uma dica que eu posso já prever, assim, já dar, né, como uma ideia, né, que os medicamentos geralmente sulcados, né, que eles têm um suco no meio, os comprimidos, né, eles podem ser partidos, mas nem todos os sulcados podem ser partidos, porque o suco às vezes é só um design mesmo do comprimido, faz parte do processo de produção, mas os sulcados geralmente são para isso, né, e tem os partidores também, que são vendidos também nas drogarias e a pessoa pode adquirir. Mas assim, daquele jeito, se tiver que partir, né, guarda, devolve para o blister o que sobrou e depois faz o descarte dele adequado numa drogaria que faça esse tipo de coleta, entendeu? Porque uma vez que partiu, você já cai na tentação de, às Já cai vezes, na fazer tentação. aquele descarte mais rápido ali, né? Mais rápido, exatamente. Esse que é o problema, entendeu? É. E explica um pouco pra gente, por exemplo, eu tenho meu medicamento em casa, fiz tudo bonitinho, separei, coloquei no coletor lá da Droga Raia, e beleza. Mas o que vai acontecer? O que vai ser Então, feito? aí é que tá. Geralmente, né, quando eu também contactei muitos amigos meus, né, que estão nessa área do varejo, né, eles me passaram um feedback do que geralmente acontece, né? Quando a drogaria ou a farmácia ela tem algum material vencido, né, o que eles fazem, né? Geralmente eles tentam fazer aquela questão da logística reversa, né, que você chegou a comentar, né, que seria o ideal, né, porque você vai garantir, né, o processo de retorno para o local, né? Então, o que acontece? Eles fazem a separação, né, desse material e esse material volta para o centro de distribuição, né? O que tem acontecido com as drogarias que costumam fazer esse descarte, né? Elas acabam levando, vai tudo na mesma leva, né? Então, já que está voltando para a empresa que ela vai fazer esse descarte, essa destruição desse desse medicamento vencido, né, desse estoque que acabou não sendo utilizado, que acabou perdendo a validade, né, também os descartes eles passam também por esse processo. E lá mesmo ele vai ter a separação, né, dos recipientes, né, dos medicamentos, né, se é um recipiente de alumínio, se é um recipiente de vidro, então vai fazer toda essa separação. Então, geralmente, né, o que a gente observa, o que me passaram também, que acontece muito nas drogarias, é isso, né, eles fazem essa separação desses produtos, né, vencidos, e ela volta para o centro de distribuição e só a farmácia faz só um check ali, ganha um comprovante que fez aquela devolução, né, que passou a empresa, pegou o produto de volta e pronto, já está feito o descarte. E lá, geralmente, passa por esse processo de incineração, né, que é geralmente para produtos químicos. Né, alguns fazem neutralização e incineração, outros já fazem incineração direto, né, para já ser mais barato. Então, geralmente, é esse que é o destino final desse material. Sim. Então, só recapitulando, né? Por exemplo, quando eu, consumidor, tenho um medicamento vencido na minha casa, eu posso procurar através do e-cycle qual é a farmácia mais perto que Uhum. poderia estar recebendo, né? A drogaria mais perto que poderia estar recebendo esse medicamento vencido. E assim como o medicamento vencido do estoque da farmácia, eles vão para o centro de distribuição, que aí vê a possibilidade da logística reversa. E nada mais Exatamente. é do que você tentar reincorporar aquele produto como matéria-prima para o processo produtivo. E quando não é possível, eles vão fazer o descarte correto. Agora, se eu Uhum. sou uma empresa, se eu sou uma indústria, se eu sou um empreendimento, e eu tenho esse tipo de resíduo, por exemplo, sou um hospital, enfim, eu tenho Uhum. esse tipo de resíduo, aí eu já não vou levar para a farmácia, coitada da farmácia, né? Uhum, exatamente. Então, então, eu tenho que providenciar o descarte por conta própria. Nesse caso, o destino mais comum do medicamento é a incineração. É um destino quando não há possibilidade da logística reversa. Porque nesse caso, a logística reversa teria que ser com a própria fábrica, com a própria indústria Uhum. de medicamentos. E esse é um processo ainda um pouco difícil. Você Sim. ter esse relacionamento com os grandes fabricantes, como a Bayer, enfim. Então, muitas das vezes o destino, até pela mistura, às vezes você tem medicamentos de vários fabricantes, né? Então, muitas das vezes o destino ainda é a incineração, que é um destino caro e
às vezes por conta até do preço do descarte, que ainda se vê alguns desvios, né, alguns problemas no descarte do medicamento Uhum. nos grandes empreendimentos, né, como hospitais, como algumas indústrias, enfim. Que nesse caso você não pode levar para a farmácia, você tem que fazer por conta própria. Então, só esse alerta também para quem faz a gestão, né, de resíduos de uma empresa, de um Uhum. hospital, enfim, de uma clínica, para esse medicamento tem que ser visto por conta própria o destino e na maioria das vezes é a incineração. Tem uma pessoa que você falou, que colocava o medicamento no lixo. Não faça mais isso, né? A gente A assumiu esse partir de hoje, compromisso essa aqui na data você live a tem partir que... de hoje. Exatamente, a Ninguém vai partir botar dessa mais data hoje. medicamento no lixo. Assim, a informação mais rápida que a gente tem é tentar usar a internet para saber onde é feito mesmo esse descarte, né? Hoje em dia a gente consegue, pô, comprar um medicamento pelo celular, por que não usar o celular como ferramenta para descobrir onde eu posso descartar ele, né? Então, E essa assim, é no ferramenta Brasil me ajuda muito. todo. E É é no no Brasil Brasil todo. Onde todo. você botar o seu CEP, ele vai conseguir identificar os pontos de locais que são cadastrados, né? É uma empresa muito grande, né? Muito praticamente pioneira aí nessa questão da sustentabilidade, uma empresa muito grande aí, essa Cycle, e ela às vezes distribui esses boxes para esses locais. Então eles conseguem aí fazer essa gestão de uma forma bem mais tranquila para a população, que às vezes a pessoa só passa e descobre que tem. Mas você já sabendo, né, se você ainda nunca passou nessa farmácia, você pode saber, ou nessa drogaria, você pode saber botando lá o seu CEP e se planeja para poder, sei lá, todo final de semana, quando eu observar que minha caixinha ali, meu saquinho de medicamento vencido está começando a encher, eu vou lá na farmácia e começo, pede orientação farmacêutica para saber se você precisa separar as embalagens da embalagem primária da secundária, né, o que geralmente é sim feito isso. Então você só pede uma orientação para saber qual local você destina lá dentro do boxezinho e pronto. Está resolvido o problema. Então, ó, gente, mais orientação impossível sobre o Uhum. medicamento. Nunca mais vamos ter problema com isso. Exatamente, espera. Bom, aí a gente também comentou, você até iniciou o assunto quando a gente estava falando de estoque. Uhum. A gente estava conversando sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, em que ela prioriza, né, o que deve ser feito com o resíduo. E, na verdade, o primeiro item é não gerar. É a gente Uhum. pensar em estratégias para não gerar resíduo, para minimizar a geração. No ambiente de laboratório, no ambiente de farmácia, o que você vê assim que é feito ou que pode ser feito para essa não geração do resíduo, para Uhum. diminuir a geração? Então, o que é muito feito assim, né, em relação a tentar minimizar esse desperdício, né, é o treinamento e capacitação para você evitar o resíduo desnecessário, né? O que é necessário, o que é do erro ali, não tem jeito, né? Pode acontecer os erros e vai ser um desperdício e acaba sendo um resíduo também. Então, algumas instituições elas têm adotado uma política assim de treinamento para evitar esses erros. É a maior fonte, né, que você tem para poder você minimizar, né, esses erros que podem acontecer, o que acaba gerando desperdício, né? Tem as questões financeiras também, né, de ser às vezes um material, né, muito caro, né, então a atenção redobrada para questões de desperdício e prejuízo financeiro, ela é realmente leva uma atenção maior, né, por questões financeiras. Mas isso acaba indiretamente, né, ajudando o meio ambiente por ter uma geração de resíduo. Mas, na verdade, a maior preocupação mesmo é não perder o dinheiro jogando fora o que é caro. Né? Sim. Não se preocupando, acaba que fica secundário a isso, né, a questão do meio ambiente. Entendeu? Então, a maior política mesmo é você Pega uma carona aí, né? pega uma carona, é você pegar mesmo a questão do treinamento para você minimizar os erros ao máximo, que é a única ferramenta que tem, porque né, o ser humano está propício a ser falho, né, e aí você numa falha acaba gerando, imagina o desperdício que é um lote inteiro comprometido por conta de uma impureza ou alguma não conformidade no material. Então acaba sendo realmente assim, lotes e lotes, né? Isso acontece, né? Não tem como dizer que não acontece. Às vezes tem medicamentos que eles são recolhidos das prateleiras, já estão sendo comercializados, né? E do controle de qualidade, às vezes acaba passando e é comercializado, e aí acaba tendo esse recolhimento. Então, todas as políticas, né, das empresas, elas têm uma responsabilidade muito grande sobre isso. Elas têm atuado bem, né? Já tiveram diversos medicamentos que foram recolhidos das
das prateleiras por conta de não conformidade, por questões de impureza ou outra coisa do tipo, né? E o destino para todos esses medicamentos é simplesmente o descarte e aquela questão que a gente falou da logística reversa, né? Já que foi a empresa que teve esse prejuízo e vai assumir essa responsabilidade, ela acaba fazendo a coleta desse material, né, em todos os locais, tudo totalmente gratuito, e aí ela leva para a forma de neutralização adequada, né, desse material. Sim, sim. E você comentou, né, que, por exemplo, na síntese, né, dos medicamentos, dos fármacos, né, o termo certo, fármacos, a gente não, assim, errou, perdeu todo aquele lote. Exatamente, Dosou desde as pequenas diferente. porções do projeto piloto, Exatamente, que você faz o projeto piloto, e aí é que entra aquilo que a gente chegou a comentar, que assim, é uma bola de ouro, e é o melhor amigo do meio ambiente, que é o planejamento racional de fármacos, né? Quando a gente Tô apaixonada, eu estou apaixonada por ele. Né, isso aí já vem de algum tempo, né? Muito forte na parte da química farmacêutica, né? As indústrias, né, têm atuado muito nessa tecnologia, né, de modelagem molecular, como a gente chama, né? Que a gente faz nada mais é do que um planejamento, né, de moléculas, né? Que podem ser candidatas a fármacos, né? Que são promissoras. Então, essas análises são análises computacionais, né, de simulação mesmo, né, num esquema de fármaco-receptor, né, de chave-fechadura, assim, digamos assim, né, uma forma mais fácil para entender, que você faz simulações, né, então você tem uma ideia de uma estrutura molecular que você faz alterações computacionais nela, né, você faz aquela moléculazinha ali, você faz as alterações, que você entenda que ela possa ter alguma atividade, e você bota ela para fazer uma simulação no computador no seu receptor-alvo. Né? Ou você pode mudar de receptor com um clique também. De repente ela serve para um outro alvo, mas às vezes com o mesmo propósito. Né? Então você consegue fazer alterações ali num clique e que dura às vezes alguns dias, algumas semanas, e você já tem resultados ali que você levaria às vezes anos para você testar na prática. Então imagina o tanto de resíduo já não foi poupado, o tanto de custo financeiro também, Exatamente. que não foi poupado durante esse processo de simulação computacional, que é infinito, né? Você bota para rodar lá e ele vai fazendo essa simulação com a molécula que você quiser, com o sítio ativo que você quiser, né? Então, isso realmente foi uma mão na roda para quem trabalha com pesquisa. Um avanço, né? Um avanço, e tem crescido muito mesmo, é uma área bem complexa, é um pessoal bem especializado mesmo, né? Tem cada vez crescido mais congressos, né, instituições que fazem isso, né, projetos de iniciação científica também nas universidades, fica muito forte isso presente. Então é uma novidade, entre aspas, por ser uma tecnologia praticamente recente, né, de alguns anos, assim, sei lá, uns 5 anos mais ou menos, né, que tem ficado bem mais presente e sido bem mais falado nas universidades também. Então, esse planejamento racional, de uma forma mais racional de fármacos, veio aí para ajudar e colaborar todo mundo, tanto com o tempo, quanto para a área da saúde, para avanços mais rápidos, né? Então, realmente foi um achado, assim, digamos. E é uma realidade mesmo, né? Não é só uma coisa utópica. Ele é praticado, ele é usado, né? Ele é nas usado. universidades, na indústria. Exatamente. Então, isso é tipo assim, um investimento um pouco mais caro que você faz no início por conta dos computadores, né? São praticamente computadores muito mais potentes, né? Você trabalha com sistemas de no-break, né? Você trabalha com Big Data, né? Que são locais que armazenam essas informações também. Então, são supercomputadores, né? Com super lugares que armazenam dados enormes, né? E você usa esse banco de dados para fazer as suas análises, né? Isso aí para cada propósito de diversas áreas da farmácia. Então, isso tem existido muito. A empresa ela pode ter um custo inicial investindo nisso, mas a economia que ela vai fazer assim não tem preço para isso. Né? E de quebra, né, o meio ambiente também agradece as tentativas que com certeza seriam falhas, a probabilidade, né, seriam falhas que o computador já disse. E assim, muitas delas têm uma probabilidade de 99% para cima. Né? Então, é praticamente certo porque são ligações químicas, né? Ligações químicas são conhecidas, então tem como você ter uma predição do que pode acontecer ou não, né? Tem todo um E você tem um estudo, histórico, né? Exatamente. Por exemplo, do que outros já tentaram. Exatamente. Tem modelos, né, que você verificou nos outros estudos, né? Então, quanto mais avança os estudos, menor a possibilidade de erro, né? Você vai tentando acertar a mão ali para finalizar naquela receitinha de bolo que você sempre quis, entendeu? Exatamente. E assim, é o que a gente conversou.
essa parte da modelagem, você economiza bastante os testes de bancada, que você vai gerar resíduo, vai consumir reagentes. Ele surgiu com certeza por uma questão financeira e o meio ambiente pegou carona. E pode ser expandido para outras áreas, como a química, que a gente Sim. também faz muitas combinações, muitas análises, e aí você já economiza várias etapas. Você vai testar o que tem mais chance de acerto, né? O que tem mais chance de sucesso. E aí você economiza tempo, dinheiro e gera menos resíduo. Então eu estou apaixonada por esse processo de modelagem na área da farmácia. E assim, é bom a gente saber que isso é praticado, não é só algo legal e que fica só na teoria, né? Que realmente é colocado em prática, é usado. Tem ficado bem forte nos últimos anos, né? Então, até na graduação, né, desses últimos anos de 2010, 2011 para cá, já vinha sendo falada essa questão dessa modelagem molecular. Muito pouco, né, mas muitos projetos foram surgindo, né? Tem muitas universidades incluindo isso no currículo também, né, na parte de química farmacêutica. Então, é uma área bem interessante, assim, né, para quem gosta. Então, tem que estar se dedicando e se atualizando, porque todo dia vai ter um assunto novo, como tudo, né? Mas essa área da tecnologia, ela geralmente corre um pouco mais rápido, então é sempre bom manter atualizado, ter um equipamento legal. Em casa você pode fazer uma mini simulação, né? Tem alguns programas que fazem isso para você ir treinando, né, e praticando, né, pelo menos a formação dessas moléculas, entender o programa, a dinâmica, necessita de um treinamento, né? Não é uma mão de obra tão fácil assim, mas com o tempo você consegue evoluir e ter resultados excelentes também nessa área. Exatamente. Bom, a gente já está chegando no nosso fechamento, né, da live. A gente conversou bastante sobre a questão de como é abordado o assunto na faculdade, na graduação, né, na formação dos profissionais de farmácia. E assim, como que eles são preparados para o dia a dia, né? Eu sou colocado em um laboratório, qual é o meu nível de conhecimento, qual é o meu nível de conscientização, e como o é que ele na chega verdade, no local. E que, na verdade, eu só vou aprender mesmo praticando, eu só vou aprender mesmo no dia a dia, e se alguém me ensinar. Então, o que a gente observa muito, né, nessa área do ensino, né, que eu já estou há alguns anos, né, é que uma coisa é certa, né? Todo profissional de saúde ele sai sabendo muito sobre biossegurança, né? Então, nessa questão da biossegurança, ele já consegue ter aquela noção de, pô, isso aqui não é como a minha casa, né? Eu já tenho aqui, eu tenho que ter uns cuidados, né? Que aí você acaba levando para o dia a dia. Então, é uma coisa de costume mesmo, né? Então, todos os profissionais de saúde, eles têm esse treinamento, né, e essa questão da biossegurança bem forte, né, tanto da sinalização, o que fazer com o resíduo biológico, né. E uma coisa que eu sinto falta, né, tanto nos cursos nos cursos no ensino técnico, quanto na graduação também, até em algumas especializações, alguns cursos de qualificação, é sobre como é o destino final, né, desses materiais, né. A gente sabe que, como a gente falou desde o início da live, né, que às vezes a gente sabe que, olha só deixar guardado ali que o pessoal do descarte vai pegar. Então, a gente ter um conhecimento, né, do que vai acontecer, né, deixa a gente também a par do que pode estar acontecendo dali para frente, né? Tem entendimento. E se você vê algo errado, você vai saber que está errado. Você vai poder até opinar, inclusive, sobre mudanças, né? E você poder colaborar até com o desenvolvimento do local que você trabalha, né? Que às vezes era uma coisa tão comum que todo mundo fazia, mas você atentando aquilo, às vezes não era nem por má fé da pessoa, às vezes por falta de informação mesmo. Né? Então, assim, a biossegurança até do ambiente laboratorial para dentro, né, o pessoal realmente sabe tudo, né? Então tem todo esse cuidado, tem toda a questão do descarte, né, tem toda a questão da identificação, salvo algumas falhas de sinalização e tudo, né, mas isso é questão de treinamento mesmo. Salvo isso, o que realmente faz a falta é entender e depois, né? O que acontece com esse material? Né? É incinerado, não é? É passado por um tratamento prévio antes da incineração? Então, o que acontece? Isso aí realmente não é falado, né? Não sei se seria específico de alguma área, né, de que trata essa parte de resíduos, só falar disso, mas eu acredito que poderia sim ser falado, nem que fosse de uma forma bem mais
simples, né, nos níveis de técnico e no nível de graduação também. Sim. Entendeu? E para fechar, passa pra gente, assim, o que na sua visão, como é que está esse processo evolutivo, o que você acompanhou, vamos dizer assim, um cenário mais desorganizado, agora um cenário mais organizado. Qual é a sua perspectiva daqui para frente, assim, de como que vai ser essa questão da gestão de resíduos em laboratórios daqui para frente? Então, agora com essa questão da tecnologia, né, você está conseguindo me ouvir bem? Tô. Tá? Com essa questão da tecnologia, né, e a informação para é mais fácil da gente fazer isso, né? A gente conseguiu observar quando a gente tem um processo desse já estabelecido, acaba virando um costume, né? Então, assim, a questão do treinamento, né, da informação, né, tendo acesso à informação, isso aí só tem a colaborar com a questão de minimizar os erros, né? A identificação muito bem estabelecida, né? Nos últimos anos, o que eu reparei mesmo foi a questão do descarte temporário, né, no local temporário, antes do destino final. Isso aí realmente teve uma evolução, né, não teve identificação, mas o profissional que passava era um profissional ali habilitado, porque ele usava a paramentação toda, né, os EPIs, né, os equipamentos de proteção individual. Então, realmente, eu acho que com a informação, né, só tende a melhorar, né, toda essa questão do gerenciamento de resíduos, né. O licenciamento sanitário também, e as pessoas conhecendo a necessidade desse licenciamento para poder você estar sempre atualizado com as leis, né? Você tentar buscar alguma consultoria para você se atualizar é uma coisa importante, porque muitos profissionais não tiveram nem pincelaram sobre gestão de resíduos e estão aprendendo assim na prática mesmo, né? Então, a diferença que você falou aí de aprender na prática e você ter um conhecimento prévio é exatamente esse, né? Quando você não tem um conhecimento prévio, você vai ter que aprender tudo na prática e tem geralmente mais chances de erro, né? Mais chances de erro e assim tentar buscar alguém qualificado para te orientar, né? Para você buscar as licenças, se você pretende ter algum estabelecimento nessa área que possa gerar um resíduo de saúde. Muito, muito importante falar também, que a gente acabou não falando, mas assim, a farmácia estética entrou muito agora na moda, né, ultimamente, e tem sido usado muito, tem muito perfuro cortante, tem alguns produtos químicos também. Então elas têm que buscar essa licença especializada para esse tipo de serviço. Estudos de tatuagem também, né? Acabam entrando nessa questão, usam as tintas, usam os perfuros cortantes também, né? Então são estabelecimentos que, ao olhar assim, né, à primeira vista, você não identifica como um gerador de resíduo de saúde, né? Apesar de ter sim, né? E tá atento, né, às legislações que estão gerenciando ali, né, aquele local, principalmente as municipais também, que podem ser diferentes de um município para o outro, né? Se você tem um negócio aqui em Caxias, aqui na ilha, às vezes é diferente do que você tem em Caxias, as exigências às vezes não são as mesmas, ou o teu plano ele tem que estar em conformidade com de um estabelecimento diferente de um outro município. Então, é sempre bom ficar atento e tentar procurar um profissional para poder te orientar nesse caso, que você não sabe nada, né? Exatamente, é o que a gente conversou. Às vezes a gente erra pela ignorância, pelo não conhecimento do que é o certo, de como fazer, né? E você, como profissional da educação agora, né, se comprometeu... Vou me comprometer a falar mais... Meu compromisso vai ser exatamente esse, né? Explicar mais ainda, né, o que a gente já falava da biossegurança e complementar sobre os destinos finais desses resíduos e a prática desse gerenciamento na sua própria casa, né? A partir daí, quando você começa a ter um hábito no seu trabalho, né, e no seu ambiente laboral, e você tem também no seu ambiente domiciliar, aí passa a virar um hábito e você acaba orientando de uma forma mais segura, mais certeira também, quem às vezes não tem esse conhecimento, né? E virando um hábito, só todo mundo tem a ganhar, entendeu? Então, é realmente muito importante, né? Então, pode ficar tranquilo aqui no curso que eu estou ministrando, deixar bem mais claro, né, as etapas do destino final desses resíduos, né? Perfeito. Então, quem for fazer o técnico de laboratório com o Felipe, né, pela Veiga de Almeida... Não, pelo CT Pro... O curso CT Pro vai ter essa informação, vai ter esse conhecimento de como é o estado dos resíduos. É um compromisso. Junto com o curso de biossegurança. Então, ó, exatamente. O grande ganho da live já é esse.
É Já isso. Eu podia até anunciar também um desconto também, né? Mas no caso o curso técnico já está sem vaga, então só venham mesmo fazer um curso que a gente tem um Não, ó, curso de gente, eu vou coleta, deixar né? A o gente tem. contato do Felipe. Aí vocês podem fazer, ó, pedido de desconto, É isso aí, a cobrar gente sobre essa lança um cupom, disciplina que ele vai cupom da botar no live. curso dele. Assistir a Exatamente. live e tudo mais, Assiste né? a Eu queria um live. desconto e tal, aí tudo bem, a gente libera um Exatamente. cupomzinho de desconto, né? A gente tem um curso Até de coleta amanhã tem aqui, cupom de desconto. exatamente, tem 24 horas para poder adquirir, né? A gente tem um curso de coleta aqui, né? De coleta de sangue e biossegurança, né? Que é um curso feito de coleta de sangue num braço anatômico, né? A gente não tem o protocolo de risco biológico, então a gente não pode fazer essa coleta nos braços, né? Então até um aviso, né? Para quem quer fazer esse curso de coleta de sangue, né? Pulsão venosa, procurar um local que realmente tenha responsabilidade nessa questão, né? Que a Anvisa ela realmente proibiu, né, as instituições de ensino fazerem a coleta no braço, né, dos alunos, né, para treinar no braço do coleguinha. Isso realmente já é um pouco, já está passado, não pode mais, né, está proibido isso. Arcaico, né? Está arcaico porque o local que está ministrando esse curso ele tem que ter um protocolo para esse tipo de acidente de risco biológico, né? Então tem que ter todo aquele preparo, né? Daquela pessoa que sofreu um acidente, né? Ela vai ser submetida a alguns testes, vai ser submetida às vezes a um protocolo de coquetel, né? Para poder de antirretroviral, para poder evitar o vírus da AIDS, que seria o principal ali, né? A maior preocupação da infecção. Então, assim, por conta disso, né? As coletas estão sendo feitas atualmente nos braços anatômicos profissionais, né, com sangue e tal, artificial, né, sem risco biológico nenhum, só com risco do perfuro cortante que a gente tem no laboratório, né, esses descarpaquezinhos aqui, ó, que é bem prático, né, esses aqui são mais usados São no leito, menores, né, né? esses aqui são mais usados quando o profissional vai fazer uma coleta beira-leito, né, ele faz o descarte aqui da agulha, aqui assim, aperta esse botãozinho e faz o descarte, para ele não ir com aquela agulha até o laboratório onde realmente vai ser feita a análise. Então, geralmente o profissional ele leva esses pequenininhos para fazer a coleta ali no leito, terminou, ele faz esse descarte do perfuro cortante e sobe com esse descarpaque lá para o laboratório e vai fazer a análise dos exames que foram solicitados aí pelo médico, no caso. Só tem duas perguntinhas aqui, Uhum. uma é da Ju, que é: existe alguma forma de garantir que o nosso material biológico, como sangue tirado para exame laboratorial, foi descartado corretamente? Isso a gente falou no início da live. Uhum. Tem um procedimento específico para o resíduo biológico Lógico. e E no realmente é aquilo que você falou, a gente realmente nem sempre sabe o que vai acontecer, né? No início da live a gente falou de buscar empresas que são especializadas nesse tipo de coleta, que elas tenham referências, que elas tenham as licenças, a questão do manifesto também, né? Uma empresa com transparência para você realmente ter a certeza. Né? A gente espera e faz esse procedimento, então assim, o papel do laboratório ele geralmente está fazendo, né? Por conta até da legislação, acaba virando um hábito, então a gente acaba fazendo esse processo de descarte, né? A tendência é que na mão da empresa ela faça o descarte correto. e você buscar conhecer, como você falou, o mínimo da empresa que você está contratando No para mínimo fazer o da empresa, serviço. exatamente. É. Né? E tem uma outra pergunta que é para você fazer um PGRF, né, um plano de gerenciamento de resíduos farmacêuticos, se precisa ser da área da saúde. Não necessariamente. Para você fazer um plano de gerenciamento de resíduos, você tem que ser um profissional vinculado a um conselho de classe. Então, você tem que entender minimamente sobre o assunto, sobre como funciona a rotina de geração do resíduo, como que vai ser o ambiente onde ele vai ficar armazenado, enfim. O ideal é que seja um profissional próximo da atividade, seja da formação da farmácia, enfim, ou um outro profissional que entenda da rotina, do dia a dia. Mas pela legislação tem que ser um profissional vinculado a um conselho de classe e que entenda do assunto, né? Que entenda do processo de geração e a rotina Sim, ali tanto que em do resíduo. hospitais a gente vê, às vezes, enfermeiros, né? Tem fisioterapeutas, tem farmacêuticos também, né? Integrando esse time, né? De resíduos, né? De planejamento de resíduos. Então, nem Sim. sempre são médicos, só por falar de hospital, né? Geralmente, nem sempre são médicos que estão lá na frente desses planos, né? Então, a gente tem profissionais de diversas áreas ali, no ambiente hospitalar, no ambiente da indústria, né? Então, realmente, a gente tem essa possibilidade. Bom, a gente chegou no fim da nossa live. Foi um prazer
Pra quem não sabe, eu e o Felipe, a gente se conhece há mais de 15 anos. E, assim, foi de verdade um prazer poder estar dividindo com Legal. ele. A gente seguiu caminhos diferentes da área de Sim, formação e a gente está podendo trocar como profissionais. É muito sim. bacana, é muito É legal, legal. assim, esclarecer para o pessoal, né, assuntos tão interessantes aí, e, assim, no meio ambiente, Exatamente. cada vez mais a gente todo dia tem, infelizmente, informações de resíduos, de descartes inadequados, né, em praias, em lagoas. Então, assim, realmente é muito legal tentar contribuir aí com o pessoal, né, falar da parte de medicamentos, que todo mundo na sua vida vai usar um medicamento que seja. Então, tem essa possibilidade de entender os processos de descarte e a sua responsabilidade social e ambiental quanto a essa questão dos resíduos dos serviços de saúde, né? Que o medicamento não deixa de ser um deles. Exatamente. Assim, eu acho que a gente passou um conteúdo muito bacana, a gente falou de muitos assuntos. Se alguém perdeu alguma parte da live, ela vai ficar disponível. E é isso. Muito obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. O conteúdo foi muito bacana, a gente passou muita informação. E até uma próxima. Fechado. A gente fica aí à disposição aí para qualquer coisa que você acionar. Eu estou aí disponível, a gente marca qualquer outra conversa, né? Fora da live também, a gente troca uma ideia, né? Faz uns planos em relação a outros conteúdos também e fica tranquilo aí, pode me acionar a qualquer momento. E a gente vai deixar uma caixa de perguntas no final da live para quem ainda tiver alguma dúvida que seja direcionada ou para mim ou para o Felipe, a gente vai estar respondendo. Tá bom, gente? Muito obrigada, boa noite. Obrigado, tchau, obrigado ao tchau. pessoal que participou. Um abraço a todos e tchau, tchau. Boa noite. Valeu, tchau, tchau. Valeu.